Bom dia a todos. Meu nome é Rafael. Eu faço dupla com o Thales. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns experimentos que foram feitos com conectividade algébrica em grafos aleatórios. Como o tempo é pouco curto, a gente vai só dar uma pincelada para despertar a curiosidade de vocês. Se alguém quiser se aprofundar um pouco, a gente pode mandar o artigo que nós utilizamos para vocês poderem estar dando uma lida e conhecer mais a fundo o que a gente vai estar falando aqui. Então, a conectividade algébrica é um parâmetro espectral, ou seja, ele vem da teoria espectral de grafos, que representa o segundo menor autovalor da matriz laplaciana, ou seja, a gente pode definir essa conectividade algébrica como esse segundo menor autovalor. Esse parâmetro ele é utilizado para determinar a conectividade de um grafo e ele é calculado em grafos de tamanho relativamente grande, com o objetivo de aproximar ou estimar algumas informações sobre o grafo. Pode ser diâmetro, a distribuição dos graus do grafo, o tamanho do corte das arestas. Existem diversos modelos de grafo na literatura, mas os autores do artigo se focaram em apenas 3. Foram também desenvolvidos vários estudos para estudar o comportamento desses altos-valores e dos grafos aleatórios. O que acontece? Os alto-valores são uma boa medida para a gente definir o quão conexo um grafo é. Foi essa, basicamente, a conclusão que os autores chegaram no fim desse artigo. Então, nesse trabalho, o interesse é fazer um estudo experimental sobre esses altos valores com os grafos aleatórios e, em particular, ver essa questão da conectividade algébrica. Então, quando a gente gera um grafo, ele tem N vértices, né? Uma quantidade certa de vértices, e desses N vértices, a gente pode gerar M arestas. Então, é possível com essa combinação de N vértices e M arestas gerar Z grafos, ou seja, gerar uma quantidade grande de grafos. Não depende do tamanho de N e de M, mas eu posso gerar diversos grafos com isso. Cada um desses grafos tem uma probabilidade P de ser escolhida de forma aleatória, independente dos demais grafos. Então, a ideia desse artigo aqui foi combinar diferentes valores dos parâmetros de um grafo, de cada um dos modelos que a gente vai falar aqui, e isso dá a relação da conectividade algébrica com outros invariantes para esse gráfico. Para os experimentos que foram realizados, as seguintes tarefas foram feitas pelos autores do artigo. Eles geraram cada um dos grafos, calcularam os altos valores da matriz laplaciana, determinaram os graus, calcularam a densidade, diâmetro e os graus mínimos e máximos de cada um dos grafos, número de vértices de grau mínimo e máximo de cada um dos grafos, número de triângulos o número de triângulos que cada vértice pertence para todos os gráficos, então para todos os vértices de cada grafo, de todos os grafos que geraram, e as medidas de bitness e closeness de cada vértice. Então, o primeiro modelo que eles estudaram foi o Erdős-Rhein. Então, esse modelo, como que ele funciona? Ele pode ser denominado como modelo de grafo aleatório fundamental, ou seja, ele é o mais básico que existe. Para cada um para cada aresta que pode ser gerada nos grafos desse modelo, elas são completamente aleatórias e independentes uma das outras. Então, cada uma tem uma probabilidade P, que está entre 0 e 1, de ser selecionada, cada aresta. Aqui no estudo, o pessoal
gerou 400 grafos desse modelo e variando com N de 20 até 50, ou seja, de 20 a 50 arestas, e com a probabilidade de cada aresta ser selecionada independentemente de 0,01 até 0,8 para esses primeiros 400 grafos. Depois eles geraram mais 90 grafos com o N variando de 60 a 80, e cada um desses grafos tinha as probabilidades pertenciam ao conjunto de 0,1, 0,5 e 0,9. Então a gente tem que para cada combinação de P e N, eles geraram 10 grafos diferentes e calcularam as medidas para cada um desses gráficos, aquelas medidas que eu falei antes, e compararam essas medidas desses grafos. E aí deram um exemplo de um grafo com N igual a 40 e P igual a 0,5. Então a gente vê que é um grafo bem complexo, né? Com cada vértice a gente pode ver que tem várias arestas saindo deles. E o que eles perceberam? Que os autovalores e os graus do grafo, eles estão meio que correlacionados, ou seja, quanto maior o alto valor e maior é o grau do grafo, né? E o grau do grafo, os autovalores praticamente estão numa reta, se a gente olhar, tem assim aquele alto valor ali próximo do elemento 40 que ele meio que saiu, mas dá basicamente que seria o alto valor zero, né? Mas os outros alto valores praticamente estão numa reta, e quanto menor o alto valor, quanto maior o alto valor, maior o grau do grafo. Nesse caso aqui, essa distribuição aí é para esse gráfico que a gente está vendo do lado, né? Interessante a gente ver isso. Então, quais que foram as conclusões que eles chegaram para esse modelo? Esse modelo ele vai ser o que tem menores limitações para edição de uma aresta, em relação aos outros modelos que a gente vai ver que foram analisados. Ele é o modelo que produz mais triângulos, porque como é aleatório, a gente pode ver que a probabilidade nenhuma vértice tem probabilidade de gerar mais aresta nele, ou seja, esse modelo é o que a gente pode dizer é o mais difícil de formar estrelas. Baseado nisso, a gente pode dizer que o valor de Bitness, né, que é o valor que representaria que é a medida que representa a probabilidade num grafo ele ser de um vértice, ele ser o mais central de todos. Então, esse valor de Bitness máximo, ele não cresce acompanhando o número de triângulos, exatamente por isso. Que se o Bitness cresce, aquele vértice em questão tem a probabilidade maior de ser uma estrela, se a gente pensando assim. Então, esse gráfico ele tem a probabilidade, esse tipo de gráfico tem a probabilidade menor de gerar estrelas. Por isso que o Bitness não acompanha o número de triângulos. Então, as conclusões para esse modelo são essas, né? Ele é o que ele consegue gerar mais triângulos e ele tem essa probabilidade de ser ter essa questão mais aleatória possível. Bem, então o segundo modelo abordado pelo artigo é o modelo da ligação preferencial. Esse modelo ele é construído mediante a seguinte regra. Considere um grafo com n igual a n0 vértices isolados e sem arestas, onde n0 é um número pequeno. Então começam n vértices sem ligação uns com os outros, né? Um número pequeno. Em cada passo t, adiciona-se um novo vértice adjacente a outros r vértices existentes, onde 1 é menor ou igual que r menor ou igual que n0. Então, ou seja, a cada passo adiciona-se um novo vértice que se liga a outros r vértices. Esse r é um parâmetro que precisa ser fixado. E esse r deve estar entre 1 e n0. O novo vértice ele é adjacente a um vértice existente, VI, com um grau de VI,
com probabilidade da forma que se dá aí, ó. No numerador, o grau do vértice já existente e no denominador a soma dos graus, né? Onde n é igual a n0 mais t menos 1 vértices, né? No t menos 1º passo. Então, o que isso significa? Significa que ao introduzir um novo vértice no gráfico, ele vai se ligar a outros r vértices, né? E a probabilidade dele se ligar a um determinado vértice depende do número de ligações que esse vértice existente já tem. Então, os vértices que têm mais ligações, eles têm uma probabilidade maior de adquirirem ainda mais ligações. Então, ao contrário do que o Rafael tinha explicado no modelo anterior, aqui, né, a probabilidade de formação de estrelas é bem maior, porque aqui os vértices que têm mais ligações, eles provavelmente vão receber mais ligações, né, nos próximos passos, enquanto os vértices que têm poucas ligações, a tendência é que eles mantenham o seu número de ligações ou aumente pouco, né, porque a probabilidade de ele fazer novas ligações é menor do que um vértice com muitas ligações. Aqui, ó, temos um exemplo, né? Nesse modelo, assim como no anterior, foram gerados diversos grafos, né, combinando diferentes valores dos parâmetros, e foi plotado aqui, né, um exemplo apenas de grafo, que corresponde a um n final de 40, né, então um grafo de 40 pontos, e cada vértice que foi introduzido, né, na construção desse grafo se ligava a 5 novos vértices, né, e o resultado final é que nós temos esse grafo, onde a gente observa que os pontos centrais aqui, ó, eles têm muito mais ligações do que esses outros pontos aqui que tem só em média 5, né? Aqui, ó, essa frequência de 5 aqui, ligações, que provavelmente são os vértices que foram inseridos, aí eles têm que fazer 5 ligações, eles fizeram as 5 ligações com os vértices de maior grau, e depois, como eles têm poucas ligações, eles ficaram aqui só com suas 5 ligações, né? Ou adquiriram poucas ligações a mais. Em contrapartida, os gráficos aqui, em contrapartida, os vértices aqui do centro, eles, eles estabeleceram mais ligações, né, que são correspondentes a esses de grau maior. A gente observa também nesse gráfico aqui, né, da distribuição dos graus e dos autovalores, que a relação entre autovalores e os graus, ela é ainda mais íntima do que no exemplo anterior, né? Dá para ver que as duas, elas se ajustam melhor uma à outra, né? Essas duas coisas. Também pode observar nessa figura aqui que o segundo, né, menor autovalor, que é a conectividade algébrica, né, que o primeiro é o zero, depois é ele se aproxima, né, ainda mais em comparação com o modelo R, do seu limite superior, que é o menor grau, né? Então, a gente nota isso aqui. Algumas conclusões, então, para esse modelo. A relação entre os graus e autovalores é mais forte do que no modelo R, como eu tinha mencionado. A conectividade algébrica tende a se aproximar do seu limite superior. Se o R for 1, ou seja, se cada vértice introduzido se ligar somente um vértice já existente, então, logicamente, os grafos formados serão árvores. Então, eles não vão ter triângulos. Então, para o R igual a 1, não existe triângulos. Mas quando o R cresce, aí o número de triângulos aumenta juntamente com esse parâmetro, né? Uma vez que são estabelecidas mais ligações em cada passo da construção do grafo. E nos grafos com maior número de triângulos, né, com os valores de Rn fixos, né, considerando apenas o número de triângulos, quanto maior o número de triângulos, maior é o valor do betweenness máximo, né? Ou seja, o vértice que tem o maior betweenness, ele é maior conforme maior é o número de triângulos. Bem, uma coisa interessante de se observar é que as redes sociais elas têm sido um grande instrumento para o estudo dos grafos aleatórios, né? E uma coisa interessante é que, por exemplo, no Facebook, quando a gente vai ver as recomendações de amizade, né, a gente identifica, né, alguns traços, né, da ligação preferencial, uma vez que
você observa lá que o Facebook ele te recomenda para você fazer ligação com pessoas com maior probabilidade, pessoas que têm mais ligações em comum com você, né? Então a gente observa aí um princípio de pensamento, né, que, né, seguindo esse modelo da ligação preferencial. Após o modelo ligação preferencial, o autor abordou os modelos Small World. Ele utilizou dois modelos, ele estudou dois modelos. O primeiro deles é o modelo de Watts-Strogatz, ou WS. Ele é construído mediante a seguinte regra. Dados N e P, P é uma probabilidade, inicia-se um gráfico conexo, né, K-regular, de N vértices. Em cada passo, substituir uma aresta existente por uma aresta com probabilidade P. Então, acho que fica mais fácil de ilustrar isso daqui, de entender isso daqui, observando para esse exemplo. Aqui a gente vê que ele iniciou com um grafo, né, de 40 pontos, 2 regular, ou seja, cada vértice faz ligação com outros dois vértices. E a cada passo ele foi retirando uma aresta e ligando ela a outro ponto, né, com uma probabilidade. Esse é um exemplo, ele gerou para diversos valores de parâmetros, esse é apenas um exemplo de K2, N40, né, e o P 0,5. A gente observa aqui, ó, aqui a gente observa que há uma diferença aqui em comparação com os dois, né, modelos anteriores, que os graus eles não seguem tanto assim os autovalores, né? E vamos passar para algumas conclusões sobre ele. A relação entre a distribuição dos graus do vértice e os autovalores, ela difere das apresentadas nos modelos anteriores, né? Que foi o que eu disse. Não foi observada ainda uma relação entre número de triângulos formados e o betweenes máximo. Não há essa relação nesse modelo de grafo. O valor de K escolhido, ele afeta o grau mínimo diretamente, né, diferente dos demais modelos estudados. Então, eu comecei com um gráfico 2 regular. Se tivesse começado com um gráfico 5 regular, o grau mínimo ele seria maior. Ele é afetado diretamente para escolher esse K. Uma vez que as arestas são apenas substituídas. Então, o número de arestas vai continuar o mesmo, mas elas vão sendo substituídas. Então, acaba que, tendendo a infinito, né? A gente espera que o grau seja realmente determinado, né? Determinado pelo valor de K. O segundo modelo é o modelo de Small World, é o modelo de Newman-Watts, né? Esse modelo é construído de maneira muito semelhante ao anterior, né? Dados N e P, P uma probabilidade, inicia-se um gráfico conexo K regular com os N vértices, né? Então, da mesma forma se inicia esse modelo, porém, em cada passo adiciona-se uma aresta aleatória no gráfico com probabilidade P. Então, ao invés de eu retirar uma aresta e substituir, eu vou adicionar uma aresta, o que vai fazer com que o grafo fique um pouco mais dessa maneira aqui, ó, onde as arestas que inicialmente aqui, esse aqui é é um exemplo de grafo 2 regular, né, com 40 pontos e um P 0,5. A gente vê que as ligações do grafo inicial se mantêm, né, porém foram adicionadas, né, diversas outras arestas aqui. E a distribuição dos graus de autovalores, ela é muito semelhante à do modelo anterior, uma vez que sua regra é muito semelhante também à regra da construção do modelo anterior. Então, no caso do Newman-Watts, a gente observa mais ou menos as mesmas propriedades, né, do que foi observada no WS. Então, a relação entre as distribuições difere das apresentadas no modelo R e LP, né? Não foi possível observar a relação entre o número de triângulos e o betweenes máximo, né? De betweenes máximo. E o valor de K escolhido afeta diretamente o grau mínimo, diferente dos outros modelos, né? Um comportamento muito semelhante, né, ao gráfico WS. Uma coisa interessante é que esse efeito Small World, o que é isso? Foi um efeito que foi inicialmente observado, né, em experimentos com grafos aleatórios, que
é aquele efeito da ideia dos 6 graus de separação. Não sei se vocês já viram o filme do Will Smith, muito bom o filme. Quando eu assisti, eu falei assim, o filme é legal, mas essa questão de duas pessoas, né, ou seja, dois vértices, são separados por apenas 6 ligações, né, no planeta, eu achava isso meio viajado, mas depois eu descobri que isso foi comprovado através de estudos, esse artigo fala isso, com redes sociais, e eu achei isso muito interessante. E então, esses foram, né, os 3 modelos, né? Sendo que o Small World a gente pegou duas abordagens ali, 2 modelos diferentes de Small World. E espero que vocês tenham entendido. E caso esse trabalho tenha despertado a curiosidade de vocês, como o Hilário falou, a gente pode estar disponibilizando esse artigo aí, que realmente foi muito interessante para a gente estar podendo, né, estudar esse tema. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.